Eu acho que existem oportunidades em que apenas uma vez ela acaba acontecendo. E no caso da seleção brasileira, ainda mais quando está nesse período de escolhas e no período final de Copa do Mundo, infelizmente o Hugo Souza acabou não sacramentando a sua ida para a Copa de 2026. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Como é que vocês estão? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Vamos falar aí, né, sobre a estreia de Hugo Souza pela seleção. Acordei de manhãzinha para poder assistir a seleção brasileira. Lembrou até a época de 2002, onde eu tive a oportunidade. Eu lembro perfeitamente, tinha 8 anos e acabava assistindo os jogos da seleção na escola, lá no pátio, a televisão em cima daquele carrinho, televisão de tubo, e a gente na expectativa de assistir os jogos aí de manhãzinha, né? E o Brasil acabou jogando hoje contra a seleção do Japão. Japão que nunca havia vencido o Brasil na história, mas hoje, após uma entregada grotesca daquele zagueiro que eu acho ridículo, chamado Fabrício Bruno, o Japão voltou para o jogo e depois de estar perdendo por 2-0, acabou virando a partida em 19 minutos, fazendo 3 gols aí. Mas o foco do jogo de hoje era o Hugo Souza. Eu tenho certeza que você, Coringão, que assistiu a seleção hoje, acabou vendo em relação à partida do Hugo Souza com a camisa do Brasil. E infelizmente não foi boa, né, rapaziada? O goleiro sempre fica marcado por tomar gols. A gente sabe, por exemplo, o Bento não fez nenhuma defesa também contra a equipe da Coreia do Sul, mas acabou não tomando gol, entendeu? E o Hugo Souza acaba tomando 3 gols, primeira vez que o Japão vence o Brasil na história. O Hugo Souza jogando como titular, pelo que eu tava vendo lá, o Hugo estreando aí como titular da seleção, acaba sendo o primeiro goleiro a tomar 3 gols na história também como estreante. Então, infelizmente, o Hugo Souza vai ficar marcado por essas situações, não é verdade? O primeiro gol que o Brasil tomou, rapaziada, foi entregado do Fabrício Bruno. O Hugo Souza não tinha nada pra fazer ali, tá ligado? O cara que vacilou, o japonês aproveitou e fez o gol. Segundo gol também, né? Uma situação que a bola veio invertida. O cara que era do Vasco lá, o Paulo Henrique, eu acho, tava totalmente errado no posicionamento. Fabrício Bruno acabou chutando a bola mais errada ainda, fazendo o empate aí do Japão. Já no terceiro gol, eu considero que seria sim uma bola defensável do Hugo Souza, mas acabou que ele não conseguiu defender e acabou fazendo com que o Japão virasse esse jogo. E cara, assim, no momento de escolhas, igual tá esse momento da seleção brasileira, eu acredito que o Hugo Souza vai perder espaço agora, porque já tá em fase final e tudo mais, e é uma coisa, digamos que até natural, né, família? Vamos ser sinceros, quando um goleiro estreia assim, acaba tomando vários gols igual o Hugo Souza tomou, não é o culpado da parada, entendeu? Obviamente que tinha muita gente torcendo contra, para que ele fosse mal mesmo, pro corintiano não falar que tinha um goleiro que é do Corinthians vestindo a camisa da seleção. Mas fato é que a gente espera que um goleiro que esteja na seleção, seria hipocrisia da minha parte falar o contrário, né? Igual eu digo sempre aqui nas lives para vocês, que o Alisson, por exemplo, nas bolas da Copa do Mundo poderia ter feito certas defesas lá mais difíceis e tudo mais, e não foi isso que aconteceu. Hoje, uma defesa que, apesar de ter ido em cima dele ali, ele acabou tomando uma decisão errada, fazendo com que o Japão virasse o jogo. Espero que não abale psicologicamente o Hugo Souza pro seu retorno ao Coringão, tá? Não vou desejar, igual eu vi vários torcedores falando, vai ser até bom o Hugo Souza nem ir pra Copa, porque ele não vai desfalcar nós. Não, cara, a gente sabe que quando um jogador de futebol honra a sua instituição, faz um bom trabalho, igual o Hugo Souza já vem aí, tendo todas as credenciais para ficar marcado na história do Corinthians, a gente torce para que ele possa também dar passos adiante na sua carreira, né? E se não for agora, quem sabe numa próxima aí, o Hugo Souza tem tudo para ser goleiro de seleção, já provou isso várias vezes, não é verdade, rapaziada? E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí da estreia do Hugo Souza com a camisa do Brasil. Outro assunto que eu quero falar com vocês aqui, nossa, faz tempo que a gente não grava vídeo, né? Acho que eu tô uma semana sem gravar vídeo aqui com vocês, eu vou voltar a gravar todos os dias novamente. É em relação à formação do Corinthians. A gente sabe que nessa segunda-feira, o grande assunto, o que mais foi falado aí nas mídias sociais foi a ausência do José Martínez, e tudo indica que o Martínez não vai para o jogo contra o Santos, não foi nem colocado entre os relacionados pelo que a gente apurou, então o Martínez vai ser mais um desfalque aí
do time do Corinthians contra o time do Santos. Então, além do Hugo Souza, que suspenso e convocado não vai jogar, Matheus Bidu também está suspenso, o Dorival também está suspenso e agora não teremos o José Martins. E o que eu quero trazer para vocês em relação a isso, mais tarde eu vou fazer um vídeo da provável escalação, mas de antemão eu quero adiantar uma situação para vocês que aconteceu no treinamento de ontem. Ontem, o Dorival Júnior, ele acabou formando determinadas ali equipes, né, nas suas formações em preparação contra o Santos para essa partida do Brasileirão e colocou o Angileri no lugar do Bidu e colocou o Hugo no lugar do José Martínez. Se a gente for com essa linha de pensamento, é uma formação que se assemelha ao jogo contra a equipe do Internacional no Beira-Rio, onde o Corinthians fez essa dobradinha dos dois laterais, deixando o Hugo Farias um pouco mais adiantado, inclusive o Hugo até fez um gol que é muito questionável na minha opinião até hoje, pois as linhas traçadas pelaquela instituição ridícula é mais ridícula ainda, mas o Hugo jogou um pouco mais avançado e o Angileri fazendo esse terceiro homem da zaga do Corinthians. Se isso realmente se concretizar, rapaziada, poderemos ter Felipe Longo no gol, o trio com João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri, um meio-campo composto por Ranieri, Maicon e mais avançado Breno Bidon, na ala direita Mateuzinho, na área esquerda Hugo e no ataque Guinegão e Yuri Alberto. Eu acredito que possa ser, ainda não saíram prováveis escalações, vai sair à noite e eu vou trazer aqui para vocês, mas eu acredito que possa ser essa formação, rapaziada. Caso não seja, existe uma outra possibilidade. A possibilidade do André ou até mesmo do Rian entrar no lugar do José Martínez e o Corinthians permanecer num 4-4-2. Aí fica no 4-4-2 losango mesmo, Felipe Longo, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e também o Angileri, Ranieri, Maicon, Rian ou o André e o Breno Bidon no ataque Guinegão e Yuri Alberto. Aí você vai me perguntar, mas Thiagão, e aí o Memphis, e o Garro, e o Carrídio? Seguinte, o que temos dos jogadores que estão voltando agora? Memphis voltando de um edema, né, que durou quase 30 dias aí, jogando como titular na seleção da Holanda, mas não jogando os 90 minutos. Tudo indica que vai começar no banco de reservas, tá? O outro, que é o Carrídio, tem a possibilidade, sim, do Carrídio já estar relacionado para essa partida, mas é muito remota até o momento. Mas pode acontecer, não se surpreendam. E a outra situação é a do Garro, onde o Garro começa no banco de reservas e também pode entrar no decorrer da partida. De uma certa maneira, rapaziada, apesar dos desfalques, é legal ver o Garro de volta, o Memphis agora voltando, o Carrídio tendo a possibilidade de volta, o André Ramalho também, tudo indica que estará à disposição, e até mesmo o Charles, ambos estavam também no departamento médico, e fica somente com o Vitinho no atual momento. Então o Corinthians ganha esses reforços aí de jogadores que estavam lesionados. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha? Você acha que o Corinthians deve fazer essa formação de 3-5-2 com o Angileri e o Hugo mais avançado, ou faz um 4-4-2 com a entrada do André ou até mesmo do Rian nesse meio campo do Coringão? No ataque já é mais certo, de ser Guinegão e Yuri Alberto. Até rimou o que eu falei. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você ajudar o canal, deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho para obter todas as notificações. Galera que clica em hypar, me ajuda demais. Obrigado todo mundo que fortalece no hypar aí. Deixa o like, já clica em hypar para ajudar na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você puder também ajudar o canal financeiramente, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo, a nossa chave Pix que está na descrição. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal eu sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.